Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Rony, quando tinha 4 anos de idade, estava brincando com um amiguinho perto de um rio. No meio dessa brincadeira, ele caiu no chão, com as costas, bateu a cabeça, rolou em direção ao rio e de repente se viu dentro d'água se afogando. Foi quando ele teve uma EQM bastante didática que ele nunca se esqueceu. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, Rony. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Quero, por favor, que você se apresente, nos conte a sua história no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. Boa tarde, meu nome é Rony Peters, sou militar e essa experiência que aconteceu comigo, ela foi quando eu tinha 4 anos de idade. E ocorreu da seguinte forma: eu estava brincando com um colega, né, com mais ou menos da mesma idade que eu, isso em Honório Gurgel, aqui no Rio de Janeiro, onde que 2 crianças brincando, sabe que pode não sair coisa boa, né? Então eu fingia que empurrava ele num rio que corria ali na mesma rua em que nós estávamos brincando. Eu fingia que empurrava, ele fingia que me empurrava, só que ele me empurrou de verdade. Onde eu vim rolar, né, porque o rio, ele era lá embaixo mesmo, antigamente os rios, eles eram fundos, né? Quando ele me empurrou, eu vim bater com as costas, né? Eu fui empurrado, então a altura que era, eu bati com as costas. Eu acredito ali que, naquele momento que eu bati com as costas, também bati com a cabeça, fiquei um pouco atordoado, onde eu vim ter um contato direto com a água. Em seguida, meio já desnorteado, e fui até o rio. E nesse momento, eu me lembro que foi uma coisa interessante, que eu via a água, né, assim, creio eu que assim que eu abri os olhos, vi a água, a parte superior da água ali, aquele clarão todo, aquele lixo passando lá no alto, e contemplei, né, aquela sujeira toda passando e vi que realmente eu vi aquela sujeira toda passando e já sabia ali que eu estava dentro do rio, né? Dentro da água e bem fundo. Foi quando veio uma ânsia tentar respirar, mas não é aquela ânsia de agonia, não senti nada disso. Eu só contemplava aquele rio todo passando no alto, aquela claridade do sol. Foi quando eu achei algo estranho, né? Porque veio uma voz e falou para mim. Eu acredito que ali já estava entre a vida e a morte, não sei como é que defini isso, mas a voz falou para mim: calma, fecha os olhos, descansa, né? Só que antes disso, antes dessa voz falar comigo, eu senti uma paz plena ali naquele momento. Paz essa que eu ficava olhando aquilo tudo ali, embasbacado, e eu consegui, eu não sei como, fazer um 360, eu conseguia ver ali o fundo do rio, né? Eu olhava tanto o fundo do rio, como as laterais, olhava em cima, e foi quando essa voz falou comigo. Isso antes de a voz falar comigo, eu contemplei que era para eu fechar os olhos, para eu descansar, né? Eu senti uma paz muito plena quando essa voz falou. Quando falou, realmente eu fechei os olhos. Nessa que eu fechei os olhos, eu já me deparei fora do planeta Terra. Eu via todo o globo terrestre, eu via toda aquela
imensidão, e era uma coisa que me trazia paz, eu sentia paz, eu não sentia medo algum, e não sabia até então o que tinha acontecido comigo, que nós, né, eu acho que quem passa por essa experiência vê que não sente uma paz muito forte, uma paz muito grande, e alivia tudo ao meu redor. Eu pude contemplar tudo, o globo terrestre, tudo em volta. Mas num piscar de olhos, eu já me deparei a 50 metros de altura. Ou seja, eu estou falando de 50 metros que agora eu sei, mas quando criança eu sei que era uma altura bem alta, né? E contemplei a parte do rio indo para a direita, e eu não tinha corpo. Não tinha corpo, eu digo assim, não via minha forma física, eu não via nada, né? Era como se fosse 2 olhos apenas contemplando aquilo tudo. Isso até inclusive o planeta Terra, quando assim que eu fechei os olhos, já me deparei nesse lugar. Como se fosse 2 olhos, eu não conseguia ver meu corpo. Então, senti a presença de 2 seres ao meu lado, né? Esses seres, eles me falaram de imediato: olha, ali é o rio onde você estava, né? Aí foi quando comecei, como criança, o rio, realmente aquele ali é o rio que eu estava. Aí começa a recordar, e ele se apresentava e falava assim: olha, toda vez que uma pessoa sai do corpo físico, né, não falou nessas palavras, mas uma criança, né, aparece aqui nesse local, nós somos as pessoas que aparecemos para receber essas pessoas. Então eu olhei aquilo, fiquei muito assustado, porque eu já estava sabendo que era o rio, então me recordou realmente que eu tinha caído no rio, mas a calma tomava conta de todo o meu ser. Eu me sentia uma plenitude naquele lugar. Eu me sentia o tudo, porque eu pensava em olhar para o alto, olhava para o alto e via o alto. Olhava para baixo, via lá embaixo. Olhava por lado, era automático. É uma coisa que só não conseguia ver o meu próprio corpo, né? O meu corpo eu não conseguia ver. E só eram 2 pessoas, só que uma falava. Era tipo um vulto, né? Conseguia ver mais ou menos com quem estava falando assim, um vulto, roupas claras. E ele falou: toda vez que alguém sai, nós somos as pessoas que recebemos essa pessoa. Então eu ficava assim olhando para baixo, e eu ia ligeiramente para a direita, né, bem devagar. Eu ia sendo deslocado aqui 50 metros de altura, então eu via tudo lá embaixo. Quando lá embaixo eu pude perceber que havia pessoas aglomeradas. Pessoas essas que estavam bem afastadas do rio, de onde eu falei, que é deslocamento da esquerda para a direita, à esquerda do rio, e à direita, me deslocando lentamente, estava ali aquelas pessoas lá embaixo aglomeradas. Então eles falaram para mim: olha, aquele ali é o seu corpo, e você tem que entrar nele, você tem que voltar. Então, automaticamente, quando eles falaram isso, eu ia me aproximando, é como se fosse mesmo bem devagar, ia me aproximando bem baixo, ia para baixo, ia para baixo, e a cidade ali, aquelas pessoas iam crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Quando olhei perto mesmo, assim, que já estava próximo, ele me fez uma pergunta. Ele faz assim: sabe mergulhar? Aí eu não respondi nada, né? Claro, óbvio. E quando me aproximei próximo ao corpo onde as pessoas estavam, tinha um rapaz tentando fazer uma massagem cardíaca, eu me lembro muito bem disso, né? Eu olhei para a direita, tinha uma pessoa sentada, creio eu que era a pessoa que cuidava de mim. Na época minha mãe trabalhava fora, e essa senhora, ela tomava conta de mim, assim como pessoas em volta ali, né? E foi uma coisa rápida. Eles falaram assim: olha, você sabe mergulhar? Então fez o gesto, aquele vulto aparecendo, né? Um gesto. Quando me aproximei
do corpo, que eu consegui ver as minhas pernas, meu corpo, né, o rosto, com aquela, o rapaz tentando fazer a massagem cardíaca. Eu só olhei e quando acordei, eu já estava tentando respirar, aquela ânsia, né? E então ali eu vomitei a água, coloquei a água toda para fora e o pessoal ali fazendo aquele barulho todo, né? Como se fosse uma comemoração mesmo, né? Porque uma criança ali, o rapaz tentando ressuscitar, fazendo a respiração boca a boca. Eu só me lembro que quando eu mergulhei, só pensei em mergulhar no meu corpo, só pensei. Eu já estava tentando respirar, como se tivesse já entrado, e aquela ânsia de vômito, jogando água para fora, não é? E o pessoal ali fazendo aquela comemoração toda. Mas o mais interessante é que antes de entrar no meu corpo, eu olhei à esquerda, olhei à direita, e todas as pessoas com aquela cara de apreensão, estavam apreensivas, né? Como se estivesse acontecendo alguma coisa, aquilo me marcou muito. E a senhora sentada numa cadeira, né? E ela chorava muito. Foi quando eu adentrei o corpo e houve tudo isso que eu falei, da respiração, da massagem cardíaca. Então eu voltei. O interessante é que contar sobre isso a conversação com as pessoas em que eu falei, relatei, que todas as pessoas eram monitoradas, né? Agora entendendo as palavras deles, saiu do corpo monitorado. Então, ele sempre tem alguém ali para te receber. E o pensamento, ele te leva à velocidade. Velocidade é essa que você pensou, já está. Olhou, já está olhando. Pensou em olhar para a direita, já está olhando para a direita. Pensou em olhar para a esquerda, já está olhando para a esquerda. E o meu corpo que eu não via. Ou seja, era pares de olhos, observando tudo. Você faz parte de tudo e tudo faz parte de você. Eu estou relatando isso porque eu achei muito importante, porque até então, naquela época, não se sabia sobre isso. E eu, um pouco atrás aí, eu perguntei, mas lembra que eu caí no rio? Sim, meu filho, aconteceu isso mesmo. Eu achava que era que não foi, não. Aconteceu, realmente, você relatou isso. Já com 4 anos eu relatei essas coisas que aconteceram. E eu fui fazendo essa pesquisa, fui vendo outras pessoas comunicando, falando sobre o ocorrido, e aquilo ficou marcado na minha mente. Eu queria saber o porquê o planeta, ver o planeta de fora, o porquê você aconteceu e você ainda faz parte, a tua consciência ela fica ativa. A tua consciência ela fica mais expandida, o teu pensamento ele fica mais vivo, você se sente mais vivo. E isso eu relatei com minha mãe ali, conversando com ela, falei, meu filho, tudo isso que você está falando, realmente você na época contou e aconteceu. E aquilo ficou até hoje, batendo na minha cabeça, eu quero saber, e vendo relatos de pessoas, eu falei, eu tenho que contar essa minha experiência. Isso é uma coisa que eu vi e aconteceu. Eu vivenciei isso. Eu vivenciei. E, sabe, Carlos, uma coisa que me marcou muito foi que eles conversaram na água, quando eu ali estava, e a mesma voz que conversou comigo, ela também estava fora, assim que eu já estava nas alturas. Eu digo isso não quando eu vi o planeta Terra ali e toda aquela situação, mas quando eu me aproximei do local onde tinha acontecido, do rio, eles falaram comigo. Isso eu lembro nitidamente que foi falar. Né? Falaram do rio onde eu estava, ali era o rio onde você estava. Falaram que pessoas quando saem, eles que cuidam, né, das pessoas que assim deixam o corpo. E perguntaram se eu sabia, tipo uma brincadeira mesmo, né? Sabe mergulhar? Você tem que voltar para o corpo. E eu achei aquilo interessante, porque agora, né, vendo tudo isso, uma coisa que acontece, a gente querendo saber tudo isso,
eu achei interessante compartilhar, porque é uma coisa importante, é uma coisa única. Quem já viveu, todos os meus amigos aqui já viveram tudo isso aí, sabem o que nós passamos, é um presente. Eu acho que é um presente. Você contou para sua mãe logo em seguida e ela acreditou? Sim. Os únicos que não acreditaram foram as pessoas que ali estavam, né? Eu me lembro que eu contei para essa senhora que tomava conta de mim, ela falou que estava sonhando, e coisa. Mas realmente, os filhos dela, que eu me recordo, eles me falaram, não, ela sentou numa cadeira, ela ficou te olhando realmente, apreensiva, chorando, porque ela que tomava conta de mim e do meu irmão, né, na verdade, que meu irmão também ficava lá. Ou seja, você obteve a confirmação de que o que você viu lá de cima é o que de fato estava ocorrendo. Estava ocorrendo. E eu falei, olha, eu vi a senhora estava sentada numa cadeira, ela balançou a cabeça com a parte afirmativa, né? Porém, o pessoal, não, que isso, você sonhou, isso não aconteceu, mas aí, não, realmente, eu estava sentado, o rapaz que fez todo o procedimento ali para ressuscitar, né, os primeiros socorros, ele confirmou para minha mãe, realmente, foi eu que fiz, era até conhecido da minha mãe, eu realmente, quando eu fiz a respiração boca a boca, eu fiz e realmente ele veio, né, acordou, tudo que eu relatei aconteceu. Você disse que falaram com você quando você estava dentro d'água e quando você estava no ar. E o timbre de voz era o mesmo, certo? Com certeza. O que é interessante, porque lembre-se de quando alguém fala com você e você está dentro d'água, você nem escuta. E eu acho interessante porque eu consegui fazer um 360 graus dentro da água. Eu estava contemplando tudo aquilo ali, porque, imagina, uma criança, mas eu acredito que eu já não estava mais ali no meu corpo, porque foi um 360. Eu pensei em olhar o fundo do rio e olhei o fundo do rio. Mas você via quando você queria embaixo e quando você queria em cima, ou você enxergava simultaneamente quando você queria também embaixo e em cima? Era só pensar, olhava na direção que eu queria. Se eu quisesse olhar para o fundo, olhava. Acontecia de você conseguir olhar para dois lugares ao mesmo tempo? Só um local que eu pensava de cada vez. Eu pensei primeiro no fundo, do fundo às laterais, né? E fez aquela volta toda, aquele 360, voltei assim. E eu esqueci um pequeno detalhe. Ao olhar para cima, né, eu te falei sobre a luz, desculpa, até fugiu da minha mente, sobre a luz que veio se aproximando do túnel. Não, isso você não falou. Eu não falei porque é tanto detalhe que a gente acaba esquecendo, que realmente quem passa por isso são ricos em detalhes. Em que momento que você viu essa luz? Depois do 360, que eu parei na parte de cima de novo, vinha uma luz bem forte, tipo um túnel, aquele túnel, uma luz bem forte mesmo, circular, ela veio se aproximando, foi quando a voz falou comigo. Só que quando essa voz falou comigo, né, calma, fecha os olhos, descanse, essa luz, ela recuou. Ela recuou, foi quando a voz falou comigo e eu, então, me deparei já vendo o planeta Terra de longe. E você interpreta de que forma o fato da luz ter recuado quando a voz falou? Ou logo em seguida? Eu creio, Carlos, que, como eles falaram, as pessoas, quando saem, eles ajudam as pessoas. Eles monitoram as pessoas, na verdade. A palavra foi essa, né? Usaram outra palavra, mas hoje em dia eu estou colocando assim. Mas você não viu um porquê da luz simplesmente ter se afastado. Ela simplesmente se afastou. Isso, se afastou porque depois que a voz começou a falar comigo, ela começou a recuar. Em que momento que você viu os vultos? Quando você estava fora da Terra? Quando não. Fora da Terra não teve conversação, não teve nada. Assim que eu pensei, né, que eu olhei aquele tudo ali e fiquei contemplando toda aquela maravilha, o planeta Terra de fora, aquele negócio todo, já me deparei a 50 metros de altura. E ninguém orientou você a fazer nada, porque você estava dentro da água, falaram descanse, você fechou os olhos, você se viu fora da Terra. Você, quando contou, você falou, num piscar de olhos, você já estava de novo a 50 metros. Mas piscar de olhos
É uma força de expressão. Simplesmente, de repente, você já estava aqui de novo. Num piscar de olhos, porque eu estava ali, daqui a pouco apagou-se todo aquele cenário e começou-se de 50 metros. Eu vou te fazer algumas perguntas para entender como é que aconteceu a história toda. Primeiro, quando seu amigo empurrou você, você caiu de costas, bateu a cabeça, isso antes de cair dentro d'água. Isso, positivo. E aí você rolou para dentro d'água, você olhou a superfície da água, do fundo para cima. Você disse que você sentiu num certo instante uma ânsia de respirar, mas você não chegou a respirar, chegou? Uma única vez. Aquela ânsia de querer respirar e parou. E você não sentiu dor nesse instante? Isso me causa estranheza, porque as pessoas falam em um afogamento, tentar respirar, só foi essa única vez que eu puxei o ar e o ar não veio, né? E quando o ar não veio, foi quando já a voz, a luz apareceu, um túnel mesmo, circular, ela veio girando, e a voz falou comigo. Quer dizer, dá a impressão de que no momento em que você respirou, você imediatamente saiu do corpo, que foi quando tudo passou a acontecer. Isso aí. Aí eu pergunto a você sentiu também conectividade com tudo, como se você estivesse ligado a tudo? Sim, foi nessa parte em que a voz começou a falar comigo. E você sentiu, eu sei que é difícil falar isso porque você tinha 4 anos, mas você, de alguma forma, você sentiu que naquele instante você sabia mais das coisas, como se tivesse aumentado o seu conhecimento? Não que soubesse de tudo, mas é que você faz parte de um tudo. A tua visão, ela expande. Ou seja, você se sente acolhido por algo, você se sente protegido e você se sente parte daquilo tudo. Tanto é que depois, assim que eu estava nos autos que eles estavam falando comigo, eu não lembrava que eu tinha caído no rio. A paz era tão intensa, a paz era tão forte, né, que eu me sentia parte de todo aquele cenário. Você se sente protegido, a calma, a paz. Com relação ao tempo, qual a sua sensação? Não tem tempo. Tempo, tanto é que outra coisa também que me causou estranheza foi quanto tempo eu fiquei na água e quanto tempo eu levei para chegar até o corpo e acontecer tudo isso. Eu não tenho tempo, né? Conversando depois com meu irmão, que ele viu todo o cenário, ele falou que foi uma questão assim de uns 10 minutos. Que é bastante tempo. 10 minutos, mas eu vi muita coisa. Isso aí eu acho que, não é? Os 10 minutos. Agora vamos falar sobre o momento em que você estava fora da Terra. Porque você tinha 4 anos. Você, naquela idade, não deveria ter nenhuma imagem do que seria a Terra. Como é que foi? Você identificou de imediato que aquele era o planeta onde você vivia? Não, porque você vai vendo as coisas ali, os desenhos. Então você vai falando, olha, eu vi isso aqui. Eu vi de longe. E eles não acreditavam. As pessoas que ali estavam não acreditavam. Olha, eu vi isso aqui. Eu vi o rio do alto. Eu vi a senhora sentada. Eu contava tudo e ninguém acreditava. Ou seja, foram as pessoas que ao ouvirem você contar, identificaram que você estava se referindo ao planeta Terra como sendo visto de fora. Isso aí. Carlos, porque quem passa essa situação, né, a EQM, a experiência de quase morte, é uma coisa única. Que você imagina, né, uma criança vê aquilo e grava, porque aquilo ali marcou todo aquele planeta Terra ali, todo aquele globo ali, você vendo, daqui a pouco, num piscar de olhos, você já tem outro local, mar baixo, e a conversação, porque eu lembro muito bem, até hoje, isso ficou gravado, nítido na minha mente, né? Que eu te falei, pela idade, eu esqueci vários outros detalhes, que deve ter mais outras coisas que eu tenha esquecido, assim como eu esqueci até da luz, e a gente vai lembrando aos poucos, todos que vão passando, eles vão lembrando aos poucos. Quando você viu o planeta Terra, você estava parado em algum lugar e a Terra parada, ou você estava em movimento? Parado, e o planeta Terra
como se fosse uma bola de futebol na minha frente. Então, vamos dizer assim, colocando a mão na sua frente assim, vamos supor que você estica a mão na sua frente, de qual é o tamanho que tinha a Terra quando você viu? Realmente uma bola de futebol. E é rápido. Vê, num piscar de olhos já tem outro local. Você falou sobre o espaço e tempo, é muito rápido. Eu costumo dizer assim, nesse local, quando nós saímos do corpo, as coisas são muito rápidas. E o que significa para você não existir o tempo? Porque você não sabe o que te aconteceu. Foi a primeira coisa que eu notei. Se eles não tivessem me falado, ali é o rio onde você caiu, né? Você não lembra que você caiu, você não sabe onde você está, e é uma paz tão grande que você não está nem aí para o que está acontecendo. Ou seja, aconteceu e você quer ficar ali, olhando tudo aquilo que está acontecendo. Você saiu do planeta Terra. Num piscar de olhos, você já estava próximo do local. Foi quando você notou a presença, ou sentiu a presença de dois vultos. Você disse que só um deles falava com você. Só o mesmo do rio. A voz era a mesma do rio. Os dois pareciam iguais ou um era maior que o outro, ou menor? Maiores que a gente. Bem maiores. Os dois maiores? O vulto eram bem grandes. Tipo o quê? Pessoas de quase 2 metros de altura. Era bem grande. Os vultos, mas só um falava. E as feições? Você disse que você só viu vulto, mas você consegue dizer que eram feições humanas? Sim. Só que o rosto, o detalhe do rosto, não consegui ver. Você conseguiu decifrar gênero? Masculino. Os dois. E eles, aparentemente, não eram parentes seus, eram pessoas com uma função. Não, pessoas estranhas. Não eram parentes, não eram nada. Você sente que continuou entreaberta essa porta? Sim. Aconteceram fatos que hoje em dia, eu até converso muito com a minha esposa, que eu não tinha na época. Ou seja, eu vejo pessoas, vultos, né? Tenho premonições, e fora que eu sinto a visitação dessas duas pessoas que eu te falei, assim, em tempo eles aparecem, né? Não mostrando o rosto, mas o vulto como era. Com alguma intenção específica de orientar você? Paz. Toda vez que eu fico triste, eles trazem paz. Eu sinto essa paz. Você já sentiu algum toque? Como se eles tocassem você? Sim, uma única vez. Você pode explicar? Um toque bem sutil, né? Eu estava muito triste nessa época e eu senti a presença. E é como se fosse só a pessoa descansar o braço no ombro. E rápido. Só aquele descansar breve da mão sobre o ombro, bem de leve, não pesado, e você procurar e não ver nada. Mas a mensagem foi passada para você? Sim, foi passada. Você passou a ter essa capacidade de sentir o sentimento do outro? Sim, não só a capacidade de sentir o sentimento, mas assim, um pouco saber o que a pessoa às vezes está passando, a pessoa está pensando. Toda essa situação, você explicaria como sendo dimensões diferentes? Sim, com certeza. Muito diferente, muito diferente. E você sente uma estrutura organizada em tudo isso? Com certeza. Eu penso assim, cara. Através dos relatos que aconteceu, eu só vou tirar minha cartinha aqui, que ela tá... As pessoas vão relatando os fatos. Eu vejo que umas vão até uma certa dimensão, outras vão até a metade. Eu creio que comigo, eu só fui até menos que a metade. Eu agora, analisando tudo o que eu vi e vivenciei, eu acho que se é pelo grau em que o espírito da pessoa, a alma, ela se afasta do corpo,
à medida que ela vai se afastando, ela vai atingindo dimensões diferentes, né? E daí o motivo de eu estar falando sobre isso, que eu acho interessante esse canal, por isso, porque eu não tenho certeza que as pessoas, conforme vão se afastando mais do corpo físico, elas vão tendo experiências mais definidas, experiências cada vez mais longe, vai tendo contato com essa organização, vamos dizer assim. De que forma hoje, com essa sua experiência, você entende nós estarmos aqui, nessa vida? Existe um propósito? Qual é ele? Existe. Há um propósito em todas as coisas, sim. Senão não teria essa organização. Eu acho que nós temos vamos colocar, algo a mais ou superior a todo ser humano. A essa organização toda, ela não acaba ali, ela vai em algo superior, algo que é maior do que tudo, né? E está ligado a todos nós que estamos aqui. Mas qual o propósito de nós estarmos aqui? Qual é a sensação que você tem sobre isso? A sensação que eu tenho, nítida, é de aprender. Eu posso te falar com franqueza, toda a tranquilidade do mundo, que é para aprendermos cada vez mais. Você, quando viu seu corpo lá de cima, você comentou que eles apontaram o corpo e falaram: o seu corpo está lá. Você já tinha visto o corpo e, por acaso, não tinha reconhecido como sendo você? Não tinha reconhecido. Só depois que eu me aproximei, que eu falei, né, para você, que eu vai baixando, vai descendo, e ele perguntou se eu sabia mergulhar. Foi quando eu olhei e vi. Para mim é como se fosse um boneco, vamos colocar hoje, um boneco, que na verdade eu não sente vontade nenhuma de voltar para ele. Mas você reconheceu as feições como sendo suas? Sim, fisicamente sim. O rosto eu não consegui ver, mas o meu corpo, assim, parte da roupa que eu estava usando, eu vi todos. Com esse aprendizado que você teve ao longo da sua vida e que começou aos 4 anos, o que você teria para nos dizer como parte final, como palavras finais para o seu relato? Existe algo lá fora, eu digo fora desse corpo e fora do espaço, em que nós ainda nem suponhamos ainda que possamos entender ou crer. Uma coisa muito grande, uma coisa fora do normal, fora do comum. Existe algo lá fora. Tudo que tem acontecido aqui no planeta, com certeza nós estamos sendo cobrados. Nós estamos sendo cobrados porque, imagine, é como se fosse uma criança fazendo uma bagunça numa casa em que os pais vão ali cobrar. Eu acho que nós estamos sendo cobrados por tudo que nós estamos fazendo nesse planeta. Isso é o que eu acho. E a conta vai ficar muito alta. Tudo aqui é passageiro. Que tudo aqui que nós pensamos muito em carro, nós pensamos em casa, pensamos em nós mesmos e não no próximo. O que eu quero passar para as pessoas é que nós devemos ver essa vida como um sopro. Ela é rápida, ela é breve, e o que fica, pelo que eu passei, são as coisas boas que nós fazemos aqui. Então, procuremos fazer o melhor de nós para as pessoas, procuremos ser umas boas com as outras, procuremos não plantar riquezas, para querer levar, porque nós não levamos nada. É apenas o corpo, ele é apenas um investimento, e o que sobra é o espírito. E para onde nós vamos? Aqueles, né, que já passaram experiência sabem. Então não plantemos riquezas aqui, porque não levaremos nada. O que podemos levar é o amor, a paz, a esperança. É isso que nós levamos daqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva.
O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?